Amém, glória a Deus. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Quem pode ler para nós, queridos? Amém. Glória, só a primeira parte. Melhor é o fim das coisas do que o seu? Glória a Deus. Queridos, eu concordo com a palavra de Deus. Eu acho também, tenho convicção disso, que melhor é terminarmos bem em relação ao começo. Por quê, queridos? Porque muitas vezes, quantas pessoas começam muitas coisas animadas, né? São muitas coisas, queridos, que as pessoas começam animado, né? Agora, o mais importante é como você vai terminar aquilo. Não precisa levantar a mão, mas quantos aqui começaram uma faculdade e na verdade nem sequer terminaram, quanto mais terminaram bem, né? Quantas pessoas aqui começaram relacionamentos maravilhosos, né? Alegres, felizes, mas o fim foi triste. Quantas pessoas começaram a vida cristã e o início, aquela maravilha, mas no final, né, não foi tão maravilha assim, né? Na vida cristã, o final será ouvir o nosso Senhor falar para nós: muito bem, meu servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Abra comigo aí, queridos, Mateus capítulo 25, versículo 23. Glória a Deus. Mateus capítulo 25, versículo 23. Disse-lhe o Senhor: bem-estar, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amados, eu acho tão importante, sabe? Deus falou tanto comigo nessa palavra, que às vezes eu fico com vontade de abrir a cabeça das pessoas, dos irmãos, sabe? Enfiar, sabe assim, sabe? Esse entendimento. Imagina a profundidade, queridos, desta frase. Um dia, quando Deus chegar para você, Jesus chegar para você e falar assim: muito bem, meu servo bom e fiel. Olha só, meu irmão. São tantas coisas que tentam nos tirar do foco hoje, que você, às vezes, quantas pessoas às vezes nem sequer lembram que um dia vai se apresentar para Deus. Terminar bem, amados, na vida cristã, requer viver bem, requer tomar atitudes corretas hoje. Irmãos, olha, nós só temos a nossa vida para ganhar a vida eterna. Só temos a nossa vida. E às vezes não paramos para pensar nisso. Então isso inclui sobre como nós devemos nos comportar, de modo que nós nunca venhamos desistir, né? Temos que ser implacáveis, nós temos que ter persistência. E como adquirir essa persistência, queridos? Eu quero contar uma ilustração para você, que sinceramente me traz preocupação, porque muitos crentes, queridos, nós sabemos disso, não vão terminar bem, não vão. Então olha só, eu vou ler aqui para você uma ilustração, preste bastante atenção, tá? O homem estava remando. Isso foi um sonho de um escritor, né?
E desse sonho desse escritor, a gente pode tirar muitas lições. Olha só, um homem estava remando um barco contra a correnteza forte de um rio. Ele estava esforçando-se para avançar contra o fluxo de água, uma tarefa difícil, mas realizável. Repita para o seu irmão aí: difícil, mas realizável. Vamos falar novamente? Difícil, mas realizável. Quem concorda que é difícil a vida cristã? Quem levanta a mão? Quem concorda? Quem concorda? Irmãos, olha, eu não acho fácil. Eu não acho fácil. Hoje o Adonai postou um negócio muito legal, né? O Adonai postou lá que a fé vai me levar em lugares que os fracos não irão alcançar. Olha, amados, que tremendo. Mas é isso, sabe por quê? Sabe por quê? Os fracos não irão alcançar porque é difícil. Mas os fracos, alguns vão alcançar. Por quê? Porque é realizável. Difícil, mas realizável. Então nós temos que ter isso em mente. Na nossa vida cristã, na nossa caminhada, nós vamos deparar com as dificuldades, mas nós não podemos esquecer que é realizável. Irmãos, olha, eu estou falando no grego? Ou é só eu que passo dificuldade? Talvez se você não passa dificuldade, eu até queria te oferecer o microfone para vir tomar o meu lugar. Porque eu não acho fácil, irmãos. Eu não acho fácil, irmãos. Eu acho muito difícil, sabe? Mas é realizável. Obrigado pela água, Júlio. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Um homem estava remando um barco contra a corrente forte de um rio. Ele estava esforçando-se para avançar contra o fluxo de água, uma tarefa difícil, mas realizável. Glória a Deus. Outros barcos maiores, luxuosos e cheios de pessoas frequentemente passavam por ele em direção rio abaixo. Ele estava subindo. Muitos barcos luxuosos passavam descendo rio abaixo. As pessoas nesses barcos estavam rindo, bebendo à vontade. Ocasionalmente, elas olhavam para o homem batalhando contra a correnteza e zombavam dele. Ele tinha que lutar cada centímetro de progresso, enquanto aquelas pessoas não precisavam fazer absolutamente esforço nenhum. Olha só, amado, o termo aqui interessante, né? Ele lutava para avançar cada centímetro de progresso. Muitas vezes, queridos, nós somos assim mesmo, né? Nós estamos lutando ali, querido, para alcançar algo, às vezes até pequeno, mas com muito esforço. Muito esforço. Né? E ele lutava ali naquele, né, para tentar alcançar esses centímetros, né? Remando, né? Enquanto aquelas pessoas que estavam descendo, ao contrário, né, não precisavam fazer absolutamente nenhum esforço. Depois de um tempo, o homem se cansou de lutar contra a corrente. Cansado e desencorajado, ele suspendeu os remos. Por alguns instantes, ele continuou a flutuar rio acima, mas logo parou. Então, algo triste e terrível aconteceu. Apesar de ainda estar direcionado para cima, seu barco a remo começou a ser levado rio abaixo pela corrente. Logo o homem notou outro barco de festa. Esse era diferente dos outros, porque estava direcionado para cima, assim como ele, né? Mas estava sendo levado para baixo pela corrente. Esse também transportava pessoas que riam e socializavam-se à vontade.
Já que estava direcionado para cima, ele decidiu juntar-se àquelas pessoas. Agora, tornaram-se um grupo unido, ao contrário dos outros barcos de festa que viajavam rio abaixo. Esse barco estava direcionado para cima, mas, infelizmente, continuou a flutuar rio abaixo com a correnteza. Glória a Deus. Então, queridos, qual é a diferença, qual a interpretação dessa visão, né? O rio representa o mundo. Amém? Divan está colocando ali, Divan? Então, o rio representa o mundo. O barco a remo é o nosso corpo humano que nos permite viver e funcionar nesse mundo. O homem no barco a remo é um crente. Os seus remos representam a graça imerecida de Deus. Os barcos de festas simbolizam aqueles unidos em um só propósito. E a corrente do rio representa o fluir do mundo que está sob manejo do inimigo. Com os remos da graça, o homem tem a habilidade de resistir à corrente e direcionar-se ao destino de avançar o reino de Deus. Sua força física representa sua fé. Infelizmente, sua força decai e se cansa da batalha. Ele acha que não tem o que é necessário, mas na verdade tem. Consequentemente, ele fica sem energia e desiste. Queridos, essa ilustração, ela muito falou comigo. Por quê? Porque todos nós nos deparamos na situação desse homem. Todos nós nos vemos, queridos, nessa luta. Então, essa ilustração, ela traz como interpretação que a nossa força física, a força física daquele homem, representa a nossa fé, né? Daí, interessante, né, o que, né, o Adonai postou, que essa nossa fé, se ela não desfalecer, ela vai nos levar a lugares que aqueles que não resistirem, aqueles que perderem a sua fé, desistirem de lutar, nunca alcançarão. Amados, essas pessoas nesses barcos que estavam descendo, sem esforço nenhum, com certeza, não iriam chegar ao lugar que aquele homem, se ele perseverasse, ele chegaria. Então, uma vez que o homem desiste de remar, o barco continua a mover-se por um curto período por causa do resquício de aceleração. E aí entra mais um engano. Esse pouco tempo que o barco que aquele homem deixou de remar, por pouco tempo, pelo impulso que ainda tinha das braçadas anteriores, ele ainda sobe um pouquinho. Então, queridos, muitas pessoas hoje na igreja, elas se encontram nesse estágio. Elas estão acomodadas por um período de tempo que elas buscaram a Deus, por um período de tempo que elas eram cheias do Espírito Santo, por um período de tempo, amados, que elas se dedicavam ao Senhor e cansou-se de remar. E hoje elas vivem acomodadas, vivendo de passado, e se tornaram crentes de banco, sem alegria na casa de Deus. Queridos, quantos aqui, amados, não quero que você se exponha, claro, quantos aqui que vir para a casa de Deus é um fardo? Estão aqui, queridos, por causa de remadas que deram no passado, uma decisão de aceitar Jesus, um posicionamento que tomou no passado, um encontro que teve com Deus no passado, mas hoje vive apenas desse passado e a vida cristã está totalmente sem graça, vazia. Não vê a hora de terminar o culto. Quando o irmão passa um pouquinho do horário, já fica reclamando, murmurando. Deus quer mudar essa realidade, queridos. Deus quer mudar essa realidade. Amém, amados? Glória a Deus.
ele ainda vê alguns frutos em sua vida, mesmo que isso não o impulsione mais. Ele erroneamente pensa que pode viver tranquilamente, sem estar alerta e vigiar. Ainda assim, ter uma vida cristã bem-sucedida. É um engano, querido. Se você vive dessas braçadas que você deu no passado e acha que vai alcançar algum sucesso na vida cristã, infelizmente, o que vai acontecer é que você vai ver pessoas subindo a correnteza e você ficando para trás. Ficando para trás. Daqui uns dias, como diz o pastor Francisco, você se torna um crente dinossauro. Né? Antigo na fé, mas sem nenhum vigor. Finalmente, o barco atinge um período de calmaria e depois começa a mover-se para trás. A princípio devagar, mas posteriormente na mesma velocidade que a correnteza. Queridos, essas pessoas que outrora deram braçadas, essas braçadas, a força física nas braçadas, lembre bem, representa a sua fé. Amém? Então, essas pessoas que deram braçadas no passado, que exerceram sua fé no passado, e hoje elas não remam mais. Irmãos, é certo que o seu barco, ele vai parar. E posteriormente, após ele parar, ele vai começar a descer a correnteza. E o que é a correnteza, queridos? Talvez não rapidamente, na mesma velocidade da correnteza, mas posteriormente, ele vai começar a descer na velocidade da correnteza. E o que é a correnteza nessa ilustração? Coloque aí, Divan. O que é a correnteza? Alguém lê para mim quando sai no telão. Representa o que, amados? Representa o fluir do mundo. Irmão, se você para de exercer a tua fé, se você para de ler a Bíblia, se você para de orar, amados, você se enquadrar ao mundo, é uma questão de dias. Irmãos, eu repito isso demais por aí. Se você não está lendo a Bíblia, se você não está orando, irmãos, você vai se tornar parecido com o mundo. Se não é hoje, é amanhã. Se não é amanhã, é depois da manhã, irmãos. Daqui uns dias você vai estar igualzinho o mundo. Exatamente igual. Você vai voltar. O seu barquinho vai ter a velocidade da correnteza. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Eu quero dar meu testemunho. Eu nunca tomei cachaça, nunca usei droga. E muitas vezes, essas pessoas que nunca tiveram essa vida tão errada no passado, muitas vezes é até mais difícil elas se converterem. Por quê? Porque eu estou bem. Eu estou bem. Para que ir para a igreja? Minha família está normal. Né? Eu não causo nenhum espanto para a sociedade. Então, essas pessoas como eu era, quando se convertem, esses testemunhos também são fortes. Não é simplesmente quando o camarada cheirava cocaína, né, fumava maconha ou tomava cachaça. Não, irmãos, testemunhos de pessoas que eram normais também são testemunhos fortes, porque esses são mais difíceis de se converter. O cara que está enterrado na cocaína, ele sabe que está errado. Muitas vezes nem o Espírito Santo precisa falar, a própria consciência dele já fala que ele tem que parar com aquilo, irmãos. Então, ele deixar aquilo ali é mais fácil. Por quê? Porque a própria consciência já fala, quanto mais quanto o Espírito Santo. Então, o meu testemunho, irmãos, foi assim. E eu me converti. Irmãos, olha, eu me converti.
Eu tomei uma decisão, sabe, de não olhar mais para o mundo de forma radical. Eu perdi amigos. Né? Eu gostava de uma garota, né? Larguei também, não quis mais saber, né? Glória a Deus, porque só assim eu conheci a Josi, né? E eu não quis mais saber, irmãos. A igreja que eu me converti era uma igreja rígida. Eu joguei todas as minhas bermudas fora, não usava mais bermuda, tinha que ser calça. Meu time, eu não parei de torcer, porque era pecado. Hoje faz-se brincadeira com, né, com os times aqui, pastores, né? Eu não, quando eu me converti, eu tive de abandonar meu time. Imagina só, o PH ter que abandonar o Vasco, para ele entrar no céu. Estava no inferno. O homem estava no inferno. Eu abandonei, irmãos, o meu time. Não vou nem falar qual era, porque então eu vou passar vergonha aqui, porque é o time ruim, irmãos. É o time ruim, viu? Depois eu dei glória a Deus, Senhor, muito obrigado, né? Pelo Senhor ter me libertado. Uma vez, irmãos, não, pensa que é brincadeira. Uma vez estava jogando, vou declarar o time, era o Flamengo. Uma vez estava jogando final do Campeonato Brasileiro. É porque você não torce, quem não torce acha que não é forte isso. Mas quem torce, entende. Era final do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, em 86, Flamengo e Vasco. Final do primeiro tempo, 0-0. Irmãos, vocês vão rir da minha cara, mas foi verdade. Estava eu sozinho na sala, irmãos. Eu ajoelhei, irmãos, e falei assim: Deus, parece brincadeira, mas é verdade, irmãos. Deus, eu nunca mais vou te pedir nada, ou melhor, nunca mais vou te pedir algo nesse sentido, mas faça o Flamengo ganhar. Aí o Flamengo ganhou de 1-0. E eu, irmãos, eu tinha convicção que foi por causa da minha oração, acredita? Acredita? E quando eu me converti, eu abandonei o Flamengo, não quis saber mais. E eu dou graças a Deus hoje, irmãos, que eu vejo os irmãos, eu vejo pessoas torcerem assim. Eu falei: Jesus, glória a Deus, muito obrigado por essa libertação. Não só por causa do Flamengo, mas pela própria torcida, né? Então, amados, eu me converti, eu falei: olha, eu não quero saber mais do mundo. Irmãos, eu fui radical, não quero mais saber mais do mundo. Irmãos, eu fui radical. Eu não quero mais saber mais do mundo. Irmãos, olha, eu tinha 16 anos de idade, irmãos. 16 anos de idade. Era no auge da minha juventude. Sabe, já tinha drogas na época, já tinha maconha, já tinha tudo, já tinha bebida, já tinha tudo. Já tinha tudo, irmãos. E eu decidi não soltar meus remos. Eu decidi, sabe, remar. E até hoje estou remando. E eu tenho certeza, querido, se eu parar de remar, se eu desfalecer na minha fé, por um período de tempo, eu ainda vou continuar aqui nessa casa. Mas depois o barco vai parar. E mais um pouco de tempo, ele vai começar a dar ré. Inicialmente com não tanta velocidade, mas posteriormente na velocidade da correnteza, na velocidade do fluir do mundo. Queridos, quantos aqui, amados, cometem erros e não sentem mais o Espírito Santo tocar? Por quê? Porque já estão no fluir do mundo. Eu achei tremendo, irmãos, essa ilustração, tremendo, falou comigo poderosamente, sabe? Finalmente o barco atinge um período de calmaria e depois começa a mover-se para trás, a princípio devagar, mas posteriormente na mesma velocidade que a corrente. Este é o segredo dessa ilustração. Apesar de seu barco ainda apontar para a direção rio acima,
para a direção rio acima. E o que é a direção do rio acima? A direção do barco é o nosso verdadeiro desejo. Aquele homem que estava com a direção do barco rio acima, aquele era o verdadeiro desejo do coração dele. Enquanto ele estava remando, ele estava falando: Senhor, eu vou alcançar o meu verdadeiro desejo. Eu vou alcançar o meu verdadeiro desejo. Quando ele parou de remar, não foi porque ele começou a desejar algo diferente, amados, negativo. Ele simplesmente se achou que não tinha mais força para alcançar aquilo que ele verdadeiramente desejava. Então, amados, quando ele parou de remar, na verdade, ele estava desistindo do seu verdadeiro desejo. Que hoje, no nosso caso, é a nossa salvação. Eu pergunto para você, qual o crente desviado que deixou de desejar a salvação, irmãos? Qual crente frio na fé que está aqui dentro, que não ora, que não lê a Bíblia, que não busca mais a Deus, que deixou de desejar a salvação? O nosso desejo, ele não muda. Irmãos, eu quero ser salvo, eu quero ser salvo. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, para me salvar. Eu desejo isso, é o que eu mais quero. Qualquer outro lucro nessa terra é simplesmente lucro. Qualquer outro benefício nessa terra é simplesmente benefício. Mas o nosso desejo maior, o nosso alvo maior, amados, é chegar um dia lá no céu e ouvir de Jesus: meu servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. É o que todos nós desejamos, amém, amados? Ou você pensa diferente? Eu quero a salvação, queridos. Eu quero a salvação da minha esposa. Eu quero a salvação dos meus filhos. Eu quero a salvação dos membros da minha igreja. Eu quero a salvação dos meus irmãos, do meu pai. Eu quero a salvação, sabe, dos meus cunhados, das minhas cunhadas, dos meus sobrinhos. Eu quero a salvação de todos aqueles que Deus colocar à minha frente, para eu ter um diálogo. E assim é a vontade de Deus. A Bíblia fala, o desejo de Deus, que todos sejam salvos. Esses dias eu estava lendo Apocalipse, uns dias para trás, quando eu estava concluindo a leitura da Bíblia, né, anual. E final de Apocalipse, começa a falar da Nova Jerusalém. E eu parei de ler, irmãos. Eu parei de ler e comecei a pensar, sabe, na salvação. Né? E a Bíblia fala que, né, que a Nova Jerusalém, que descia do céu, né, ruas de ouro, mar de cristais. E falava ali naquele texto que não haveria mais choro, porque Deus enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E fala ali aquele texto que não mais teria escuridão, porque Deus é luz, o próprio Cordeiro é luz, e Ele mesmo seria quem iria iluminar aquela cidade. E eu comecei a pensar, queridos, eu parei de ler, sabe? Eu comecei a meditar, Senhor, o que é as conquistas dessa terra, dessa vida, com tamanha bênção. Irmãos, olha, não pare de remar. Não pare, meu irmão, não pare de remar. Prossiga, prossiga, em nome de Jesus. Este é o segredo da visão. Apesar de seu barco ainda apontar para a direção acima, o homem é levado pela força contrária da corrente. Ele tem aparência do cristianismo. Está falando daqueles que param de remar. Conhece a palavra, os louvores. Sabe quais são as condutas do reino.
mas na realidade está se conformando com os caminhos do mundo. São os que param de remar. Sabem tudo da igreja. Irmãos, é muito triste a gente estar evangelizando na rua e aquela pessoa que está sendo evangelizada começa a recitar os versículos bíblicos contigo. Uma vez eu encontrei um homem lá no setor comercial sul. Gente, como ele conhece a Bíblia. Como ele conhece a Bíblia. É difícil ver um homem com tamanho conhecimento da palavra de Deus. Mas ele estava mendigando. Estava nas ruas. Cabelo assim, irmãos, todo sujo, maltrapilho, fedorento. Conhecedor da palavra. A esposa dele deixou ele. Parece que foi infiel a ele. E ele deu a louca. Né? Saiu da igreja e ainda ficou insano. Então, absolutamente, nosso protagonista da história, né, vê o outro barco, mas um grupo de crentes com ele. Eles se consideram parte da igreja, porque também estão direcionados para o rio acima, direcionado o rio acima. Eles conhecem a palavra, os louvores, as condutas. No entanto, estão à vontade porque estabeleceram uma vida cristã sem fruto e estão sob o agir do inimigo que controla a correnteza. Aqueles que estão nesse barco do cristianismo não são mais perseguidos ou zombados, mas são aceitos e saudados por todos, pelos influenciadores do mundo. Eles não prosseguem ao alvo principal, como o apóstolo Paulo encorajava a todo crente. Prossigo para o alvo. Foi o que o apóstolo Paulo falou em Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Vamos ler, amados? Filipenses. Quem abrir primeiro? Quem abrir primeiro? Amém. Então, aquele barco estava mesmo de frente, mas descendo. Eles também tinham abandonado os seus verdadeiros desejos. Eles tinham abandonado o alvo que Deus colocou para eles. Olha, amados, a palavra do apóstolo Paulo, 3,14, vou ler novamente. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Né? Na verdade, esses crentes flutuantes têm pouca ou nenhuma resistência aos caminhos mundanos. Na verdade, eles se entregam à correnteza. Eles se entregam ao fluir do mundo. 1 João capítulo 2, versículo 16 e 17. Vamos ler, amados? 1 João 2, 14 a 17. Melhor, 16 e 17. Diz o seguinte. Vamos a partir do 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Glória a Deus. A ilustração que nós vimos agora ele retrata 3 pessoas. Retrata o ímpio, que são aqueles
que estavam no barco de frente para a correnteza. Retrata o crente que estava remando, né? Avançando cada centímetro, né? E retrata também aqueles enganados que estavam mesmo de frente, mas descendo pela correnteza. Agora eu pergunto, quem são essas pessoas? E quais delas você se enquadra? Aqueles que estavam no barco já descendo, amados, já foram aqueles que desistiram da fé, já tiveram um tempo na igreja, mas já se entregaram para o mundo. Apesar dos seus propósitos, apesar de sua verdadeira vontade, é ser salvo, por causa da direção do barco. A direção do barco indica o verdadeiro propósito, o verdadeiro desejo, que é a salvação. Mas estava descendo. Então, em qual desses, queridos, você se enquadra, né? Glória a Deus. Eu sei que essa ilustração representa um panorama intrigante das pessoas de fé atualmente, mas nos faz chegar a uma questão vitalmente importante. Com qual delas eu pareço? Com qual delas eu me enquadro? Com qual delas eu me encaixo, né? Deus, Ele quer, amados, nos fortalecer, amém? Deus, Ele quer nos fortalecer. E quando eu me deparo com essas coisas, eu lembro de uma passagem bíblica que está em Hebreus capítulo 12. Abre aí, por favor, versículo 12 em diante. Hebreus 12, 12 em diante. Deixa eu abrir aqui. Olha só. Olha o versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Versículo 13. E fazei veredas diretas para os vossos pés, para que o que maneja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. O versículo 12 fala, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Tem outra tradução aí? O versículo 12. Então, esse trecho aqui, queridos, ele fala de um trecho que mostra que nós nos cansamos e que nós, às vezes, nós caminhamos até mancos. Mas o apóstolo Paulo, ele está nos alertando que a gente não desista do nosso trajeto. Olha aí. É desse jeito, queridos. E queridos, olha, muitas vezes nós passamos por dificuldades, e quando eu passo por dificuldade, eu lembro, Senhor, fortalece os irmãos, porque, queridos, olha, eu oro todos os dias, não para a minha glória, para a glória do Senhor. Todos os dias eu oro e leio a Bíblia, irmãos. Eu não tenho lembrança do dia que eu não tenho orado e lido a Bíblia. E eu me vejo, às vezes, em situações de cansaço, de mãos cansadas.
E quando eu me vejo assim, me veio à mente, eu creio até o Espírito de Deus, né? Ele falou, olha, você tem orado, lido a Bíblia todos os dias. E os irmãos que não oram? E os irmãos que não lêem a Bíblia? Eu falei, meu Deus, como é que consegue? Como é que consegue conduzir-se na vida cristã? E às vezes eu fico imaginando, Senhor, se eu não orasse e nem lesse a Bíblia, eu já teria desviado, porque é tanta batalha que nós passamos. Eu fico tirando por mim, irmãos, e eu fico imaginando alguns irmãos, sabe? Eu falei, Senhor, tem misericórdia, Senhor, fortalece, Senhor. E aí, amados, nós começamos a entender por que tantas pessoas se desviam da casa de Deus e acham que são fracas. Na verdade não são fracas, todos nós somos iguais. Na verdade não se fortalecem em Deus. Amados, como é que nós vamos remar, né? Sem ter condicionamento físico? E qual condicionamento físico e espiritual, amados? É oração, é leitura da Bíblia, é jejum. Se você não tem condicionamento físico, uma hora você vai parar. Assim como foi esse texto aqui, essa ilustração. E quando você parar, meu amado, você vai começar a entrar numa vida sem graça, uma vida cristã sem graça, sem vida. Amém? Amém? É verdade? É verdade. Mas Deus está nos alertando, amém? Deus está nos alertando. Como os filhos de Deus, deveríamos querer desesperadamente chegar ao fim com sucesso para a glória de Deus. Nunca deveríamos nos afastar da graça de Deus, perdendo as forças, guardando nossos remos e fluindo com a correnteza do sistema desse mundo. Na Bíblia podemos encontrar exemplos do que acontece quando pessoas terminam a corrida com sucesso ou não. Nós temos o exemplo de Salomão, que ele começou com grande sucesso, mas ele não terminou bem. Irmãos, olha que tremendo o início da vida de Salomão. Em sonhos, Deus chega para ele e fala, o que você quiser, pede que eu te darei. Irmãos, imagina só Deus falando isso para você. Meu Deus do céu, Jesus. Imagina. Pede o que você quiser. Já pensou no início da sua vida cristã, Deus chegar para você e falar uma frase dessa? O que você quiser, pede, eu vou te dar. Aí o que você vai pedir, irmão? Olha só como Salomão estava bem na fita. Ele estava tão bem. Motivos diversos. Primeiro, por Deus ter chegado para ele. Para Deus ter chegado para ele, ele já estava tendo uma conduta correta. Se Deus não chegaria, Deus não vai se revelar dessa forma para quem não está na presença dele. Amém? Não é verdade? Você acha que Deus vai chegar para você se revelar? Você tendo uma vida de pecado, negligente, quanto à obra dele? Não vai. Então Salomão estava bem na fita, a ponto de Deus chegar para ele e se revelar para ele. Segundo ponto, amados, que Salomão começou bem. Primeiro, porque ele já estava bem. E segundo, porque ele começou a vida cristã com uma tremenda revelação. Tremenda revelação. O próprio Deus, em sonhos, falou isso para ele. E o terceiro ponto, que Salomão, ele mostra que ele começou bem, é que ele soube pedir. Olha a maturidade, olha como ele estava bem. Olha a sua maturidade, amados, que Salomão começou a sua vida cristã. Senhor, eu não
eu quero sabedoria para governar esse povo. Irmãos, olha, Deus ficou até assim, sabe? Olha, porque você não pediu riqueza, glória, destruição dos teus inimigos, eu vou te dar tudo que você pediu e essas coisas também. Olha, amados, como Salomão começou bem. Mas o que aconteceu no andar da carruagem? Ele casou-se com mulheres que não faziam a vontade de Deus. Ele entrou no jugo desigual. Ele começou a namorar e casar com pessoas que não eram, no nosso contexto cristão, pessoas que não eram do povo de Israel. Ele entrou no jugo desigual. E aí, queridos, essas mulheres começaram a trazer adoração de outros deuses. E ele não teve forças para manter seus braços remando. Ele desistiu de remar, a ponto de ele começar a adorar os deuses dessas mulheres. Então, olha só, como terminar bem é muito melhor do que começar bem. Olha Salomão, traçando um paralelo com João Batista, queridos, que ele morreu decapitado, mas 100% dentro do plano de Deus. Queridos, nós temos que entender isso. Amém? Nós precisamos entender que nós temos que subir uma correnteza. E nós temos que entender, amados, que não foi só Salomão, já concluindo, querido. Não foi só Salomão que encontrou adversidades na sua vida. Mas cada um de nós, nós estamos com esses remos nas mãos. Muitas vezes com nossos braços desfalecidos de tanto remar. Mas, amados, é possível continuar remando. E o mais importante de tudo, quanto mais você rema, mais você exercita e mais forte você fica. É ou não é? Não é isso? Por que eu não sou, patolinho assim? Ó, meus braços fracos. Por quê? Porque eu não exercito. Estou até querendo, mas não tive a disciplina ainda. Mas quanto mais você exercita, mais você vai ficar forte. Quanto mais você exercita a tua fé, quanto mais você rema em direção ao seu alvo, o seu objetivo, quanto mais você faz isso, mais forte você vai ficando. Daqui um dia, amado, você está bem patola, bem forte, espiritualmente falando. A sua fé bem alicerçada, bem fortalecida. Mas há uma necessidade de você entender e decidir que você tem que continuar remando, lutando contra as coisas que te afligem, que tentam te levar para o mundo. Amém, queridos? Porque quando você para de exercer a tua fé, incrível, irmãos, você não tem esforço para descer a correnteza. Você não tem esforço para entrar no fluir natural do mundo. Você vai ter que ter esforço para romper na fé. Mas para fazer a vontade do mundo, irmãos, você basta não fazer nada. Basta você parar. Você vai, É ou não é verdade? Para quem gostava de uma cervejinha, tem dificuldade você, Nenhuma, é gostosa. Eu não gosto, nunca bebi. Mas para quem gosta, para quem usava droga, não tem dificuldade, irmão. Só é você ficar quieto. Só você parar de buscar Deus. Só você parar de exercitar a tua fé. Você vai voltar. Mas aqui dentro, irmãos, desse grupo que está aqui,
Em nome de Jesus. Nós não somos daqueles que retrocedem. Amém, amados? Vamos ficar de pé, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Hebreus capítulo 9 fala isso. Que nós não somos daqueles que retrocedem. Na verdade, versículo 10. Nós vamos encerrar. Abra todo mundo, Hebreus capítulo 10, versículo 39. Nós vamos encerrar com essa passagem. Hebreus capítulo 10, versículo 39. Versículo 38 e 39. Diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento. Opa, estou lendo errado. Hebreus 38, 10, 38. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não se alegra nele. Versículo 39. Nós, porém, somos daqueles lê para mim. Amém. Então aí. Amém? Nós não vamos retroceder. Amém? Fala para o teu irmão que está do seu lado aí. Agora aponta o dedo de profeta. Olha o dedo de profeta. Ó. Vai. Nós não vamos retroceder. Fala assim, ó. Os irmãos lá atrás. Fala assim, ó. Você não vai retroceder. Aí você vai falar assim, amém. Uma salva de palmas bem forte, amém, querido? Glória a Deus. Pega na mão do seu irmão. Amém? Nós vamos orar. Glória a Deus. Oh, aleluias. Queridos, olha, Jesus, ele nunca prometeu vida mansa para crente. Alguém já viu aí, Jesus? Alguém já leu na Bíblia Jesus prometendo vida mansa para crente? Já viu? Alguém já viu? Muitas vezes nós esquecemos disso, sabia? Muitas vezes nós passamos ali por aflições e queremos desistir, como que se Deus tivesse prometido vida mansa para crente. Irmãos, Deus não prometeu vida mansa para crente. Ouça, escute isso. Escute isso. Ouça, tá fácil? Então tá errado. Tá fácil, irmão? Se tiver fácil, tá errado. Sabe quando tá fácil? Quando não estamos mais orando nem lendo a Bíblia e a gente tá do jeitinho que o diabo quer. Aí pronto, ele nem perturba mais. A vida tá de boa, tá tranquilo, ó, massa, beleza. Se tá fácil, irmãos, se você não tem tido dificuldade para viver a vida cristã que você está levando, então está errado, você está errado. Tá fácil, pastor, desse jeito aqui, ó, eu vou a vida toda. Tá errado. Tá errado. Tem que ter posicionamento. Tem que ter decisões. Tem que ter mudança de atitude. Feche teus olhos.
Você vai orar a Deus assim: Senhor, eu não vou desistir.